Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para estudar a lição de número 9 da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa te abençoar grandemente através desta palavra, da qual estaremos extraindo alguns exemplos, algumas lições para a nossa vida cristã. A lição de número 9 vai falar sobre o reinado de Joás. Nós temos um assunto bastante extenso, bastante complicado para se entender. E eu te aconselho a fazer a leitura completa do texto, que, se possível, o capítulo 11, 12, 13 do segundo livro de Reis, para poder compreender a história exatamente como ela aconteceu. O nosso tempo ficaria muito longo, o nosso vídeo ficaria muito longo se a gente fosse detalhar todos os acontecimentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair exemplos da lição que traz para nós, ou dos acontecimentos. E, como eu sempre digo, a gente deve estar na Escola Bíblica Dominical em nossa igreja. O vídeo que a gente assiste, o vídeo que a gente grava, ele tem o objetivo de ajudar as pessoas que possivelmente não vão poder estar na igreja. E algumas coisas que a gente observa, isso é muito importante. Porém, nós não devemos deixar de estar na nossa igreja, na nossa escola, junto com o nosso professor, porque ali também teremos tempo de compartilhar das opiniões, das dúvidas, inclusive, e assim aprender com mais tempo na nossa aula, em nossa igreja. Então, você que é aluno da escola, não deixe de estar na escola dominical. O que a gente vai fazer aqui hoje é extrair alguns exemplos, porque a lição é bastante extensa, né? O texto bíblico, se a gente for ler todo o texto, todo o assunto, contar toda a história, o tempo fica muito grande no nosso vídeo. Então, nós vamos extrair algumas lições, alguns exemplos para o nosso crescimento espiritual. O primeiro tópico da lição, ele vai falar sobre o livramento de Joás. Lembrando que o texto bíblico está no capítulo 11 do segundo livro de Reis. São aí vários versículos extraídos do assunto, visto que ele é bastante longo. Diz assim o nosso primeiro tópico: livramento de Joás. As tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder. Isso continua até hoje no mundo inteiro, não é verdade? Envolvendo ali interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, que era filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. É aqui que eu digo que o assunto é bastante complexo, porque são muitos acontecimentos. Mas só para a gente ter uma noção, uma ideia do que está acontecendo, aqui fala de tramas, né? Porque sempre houve tramas, conspiração nos reinos. O reino de Israel, ele se divide em dois. A gente aprendeu isso nas primeiras lições, ficando o reino do sul com 2 tribos e o reino do norte com 10 tribos. No reino do sul, a gente sempre tem alguns reis que seguiram, né, os conselhos de Salomão. E depois vem o reino do norte, começando com Jeroboão, e tantas coisas vêm acontecendo, passamos por Acabe. São lições, assim, na sua complexidade, trazendo exemplos para nós. Eu sempre digo, traz exemplos que devemos seguir e exemplos que não devemos seguir. Então a gente precisa observar essa situação. E aqui diz que a casa quando passa-se um certo tempo, a casa real, né, o reino do norte com o reino do sul, começou a se misturar. Houve aqui um casamento de uma filha, né, aqui fala de Atalia. Essa Atalia era neta de Acabe. A história de Acabe, já comentamos, é bastante complexa. E Atalia, neta de Acabe. E aqui diz que ela se casa com Jorão, que era filho de Josafá. Josafá era rei de Judá. Acabe, rei de Israel. Lembra-se? Em algumas batalhas eles se fizeram alianças e a história é por aí. Então,
houve ali uma ligação, uma união dos dois reinos através da casa real. Mas isso trouxe muita dificuldade, trouxe muitos problemas, e lá na frente houve uma mortandade terrível, terrível. Então veja bem, veio aí uma grande dificuldade porque essa Atalia, ela usurpa o reino, ela toma o poder. E ela faz uma coisa terrível, terrível, que está aí contando na lição, no texto da lição está bem claro. Ela, depois de uma situação tão difícil, ela manda matar todas as pessoas que, depois que o seu filho morre, Jorão é assassinado por Jeú, ela resolve assassinar, ela resolve eliminar com as pessoas que tinham possibilidade de assumir o trono. E ela faz isso e diz que ela mata até os seus próprios netos. E ela então assume o trono de Israel. E ela fica dominando por um tempo, ela usurpou o trono, né? E começou a reinar. Isso está registrado também em 2 Crônicas, capítulo 22, no versículo 12. Mas aí acontece um fato interessante. Naquela situação dela estar matando todas as pessoas para tomar o poder, alguém, ou especificamente o sacerdote Joiada, ele salva uma criança. Essa criança, Joás. Essa criança tinha um sangue real e ela tinha por direito o trono, mas era uma criança de apenas 1 ano de idade. E aí acontece o que a gente vai ler aqui agora, o segundo tópico, né? Falando da coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. A história de Jezabel e Acabe é macabra, podemos dizer assim. A gente viu coisas terríveis que aconteceu ali. Então, para assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo os seus próprios netos. Olha que situação difícil. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido numa sala por sua tia, Jeuzeba. Preste bem atenção nesse nome. Jeuzeba, esposa do sacerdote Joiada. Ela ficou durante 6 anos escondendo esse menino. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Era muito comum isso acontecer. Um príncipe, ele não tinha idade, mas ele era tutoriado por um sacerdote que lhe ensinava, lhe mostrava as leis e lhe preparava para ser o rei. E alguns deles tomavam um caminho muito distante de Deus, e a situação era séria. Joás, ele reina por 40 anos, a gente vai ver na lição, e ele vai muito bem, enquanto Joiada está vivo. Depois que Joiada morre, as coisas mudam. Mas vamos ver uma coisa interessante aqui. Jeuzeba e Joiada, eles escondem esse menino, sabe onde? No templo. Por que será que eles tiveram essa estratégia de criá-lo ali mais próximo do templo, ocultar aquele menino ali? Porque o templo não estava sendo usado. Não estava sendo usado porque o povo estava distanciando-se de Deus, adorando ídolos nos montes. Que situação triste, né? E eles usaram essa estratégia para poder guardar o menino. Olha aí, o ponto 3. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Aí Atalia estava governando, aí já estamos aí com 6, 7 anos no governo, e ela comandando, mandou matar a família real todinha, e ela não sabia o que estava acontecendo. E de repente Joiada, naturalmente, passou a ser corregente com Joás, pois esse não tinha condições de reinar, pois era criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo e despedaçar as imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Então, a princípio, o que acontece aqui, na verdade, quem está governando agora é Joiada. Sacerdote, ele passa a ser, aqui chama de corregente, aquela pessoa que estava regendo junto com o rei. O rei não tinha condição, porque ele era uma criança. O texto nos mostra que houve ali uma estratégia, eles programaram uma proclamação do rei. Ele fez
eu diria um conluio, mas na verdade não, porque o conluio ele é assim meio pejorativo, né? Ele fez um pacto, uma aliança, que vem ser chamada aqui de trama, né? Uma estratégia. Trama nem sempre é maldosa, uma trama é um desenrolar, um desfecho de uma situação. E ele faz a amizade, ele conversa com os soldados, com os súditos do palácio, todos aqueles que estavam do lado da rainha, porque ela estava governando ali, a Thalia estava reinando. E ele então faz um programa, diz: a gente vai fazer uma festa, a gente vai sair num desfile, a gente vai programar ou proclamar Joás como rei. E isso aconteceu. E quando ela ouve aquele barulho, quando ela percebe que estava acontecendo, ela chega e grita pelo seu exército, só que ninguém agiu. Por que ninguém agiu? Porque ele estava já conversado, já estava tudo certo para o verdadeiro rei tomar posse. Só que esse rei tinha 7 anos de idade. Então o sacerdote fica reinando junto com ele, dando as instruções, e o tempo vai passando, ele vai crescendo, vai até que chega um ponto que ele assume o reino e ele fica ali por 40 anos. Então, aí a gente vai ver, irmãos, o que está acontecendo. Deus cuidando das coisas. Mesmo que tenha alguém fazendo tudo errado, Deus tem alguém que está querendo fazer certo. Deus tem alguém que está trabalhando, está lutando para as coisas irem bem. Nesse caso, o sacerdote Joiada estava fazendo, junto com a sua esposa, escondendo aquela criança, preparando aquela criança para que ele tomasse posse do reino, porque ele era o descendente real. Ele era a pessoa que, por direito, deveria ser empossado, deveria ser aclamado como rei. Isso aconteceu exatamente porque Joiada trabalhou pensando que deveria fazer o certo de acordo com a direção de Deus. Vamos para o segundo tópico, que tem aqui algumas lições. Olha que coisa tremenda que a gente vai ver aqui. Que coisa maravilhosa. O reino já estava instaurado, já estava agora Joás reinando, governando, o tempo passando, e ele começa a trabalhar. E o que ele faz? Primeiro, ele começa a fazer a reparação do templo, aquele templo que estava abandonado, né? Ele começa a reparar o templo. E aí ele faz uma arrecadação para reparar o templo. Aqui acontece algo maravilhoso, que é um grande exemplo, especificamente para aqueles que lideram, para aqueles que têm sob a sua liderança uma igreja, tanto no sentido igreja, no sentido congregacional, organizacional, como no sentido financeiro. Ele precisa ter esses exemplos. Olha que coisa boa. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração de Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. O povo se voltou a Baal. E agora o templo de Deus estava esquecido. Já nos dias de Elias, lembra que Elias leva o povo para o Monte Carmelo? E lá estava o altar do Senhor em ruínas, porque eles estavam cuidando apenas do altar de Baal. Tinha lá o altar do Senhor, porém desprezado, abandonado. Será como que estamos tratando as coisas de Deus? O altar, ele é tipificado, ou a nossa vida é tipificada pelo altar, né? Porque é um local de sacrifício, de adoração, de rendimento a Deus. Então, usa-se muito o altar como figura da nossa vida, para a gente estar na presença de Deus. Mas como nós estamos tratando isso? Como nós estamos vivendo em relação às coisas de Deus? Como que estamos tratando a obra de Deus? Precisamos ter muito cuidado. Observe, a fidelidade dos tesoureiros, ponto 2. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. O dinheiro é a bênção mais difícil de administrar numa igreja. Vou repetir. Se você gostar, grave isso aí. O dinheiro é a bênção mais difícil de se administrar numa igreja. Ou por quê? Alguns dizem que dinheiro é uma maldição. Que dinheiro não. O dinheiro é uma bênção para nós. Nós dependemos do dinheiro. Sempre houve dinheiro de forma diferente. Sempre houve barganhas, troca, pagamento, salário,
sempre houve. Só que épocas diferentes, materiais diferentes. Hoje temos aí moeda, temos a cédula, já estamos tendo moeda digital, dinheiro digital, banco virtual, banco digital. Daqui a alguns anos você provavelmente não terá dinheiro no bolso. Provavelmente você terá dinheiro só em conta digital. Nos dias do anticristo isso será uma realidade clara. Todas as contas estarão sendo administradas, guiadas, sondadas pelo império do anticristo, pelo governo mundial. Só que eu e você, que somos pré-tribulacionistas, acreditamos, já estaremos lá na glória com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, permaneça assim. Mas o dinheiro sempre foi uma bênção, e ele é uma bênção. O que complica a situação, que a Bíblia nos aconselha, é o amor ao dinheiro. Paulo disse para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de muitas ou toda espécie de males. Porque por causa dele ele disse que alguns perderam até a vida. Então o dinheiro, ele não é maldição, o dinheiro é uma bênção. E na igreja ele é a bênção mais difícil de se administrar. Porque as pessoas, alguns têm dificuldade em disponibilizar, em ofertar, em ser fiel no seu dízimo, na sua contribuição, e têm dificuldade em compartilhar das suas finanças com a obra de Deus. E existem fatos, existem casos, situações que a gente conhece, você conhece, lamentavelmente, de pessoas que administram mal o dinheiro da igreja, de pessoas que desviam o dinheiro da igreja. Tudo isso hoje é, infelizmente, uma realidade. Só que não é só da agora, sempre foi. Por isso eu digo que ele é uma bênção difícil de administrar. Mas se ela for bem administrada, ela é uma grande bênção. O dinheiro é uma grande bênção para a igreja. A igreja como organismo vivo, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, ela não depende de dinheiro, não. Mas como organização eclesiástica, a igreja precisa de dinheiro. A igreja precisa crescer, a igreja precisa evangelizar, precisa manter os seus obreiros, precisa manter as suas despesas, investir em missões. A igreja precisa de manutenção em todas as áreas. Então há uma necessidade sim. Então, meus irmãos, que nós tenhamos fidelidade em relação a isso. Observa aqui que a fidelidade aqui não era de contribuintes. A fidelidade observada aqui era daqueles que administravam o dinheiro dos que contribuíram, dos que ajudaram. Os tesoureiros e os sacerdotes que administraram muito bem esse valor. Olha que coisa interessante. A fidelidade, ela diz aqui que ela é um atributo que enobrece, né? Não importa a quantia que está sendo administrada, não importa a quantia. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito, não é assim? E Jesus disse que vai colocar no muito. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Eu comentei uma lição dessa aí sobre o que vem acontecendo em questão de ajuda, gratificação a pregadores, a cantores, e falamos sobre a questão de cobrança de valores, né? E não vou comentar novamente, a gente comentou na aula passada, busca aí a aula de domingo passado que você vai ver. Mas precisa haver fidelidade, reconhecimento e tudo isso. Mas observe aqui uma coisa, Deus não agrada de subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Direitos é uma coisa, abuso de direito é outra coisa. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-a ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha a repetição da frase aqui. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Olha que coisa interessante. O texto diz aí, moça, se você ler o texto lá, na leitura em classe, você vai ver que não havia necessidade de prestação de contas. Não havia cobrança, exigência por parte
do rei e nem tampouco do sacerdote para com os tesoureiros que administravam o dinheiro, porque eram muito fiéis. Então não tinha aquela preocupação de falar assim, quanto entrou e quanto sobrou e quanto falta e quanto tem de caixa. Não, eles deixaram à vontade com aqueles que ficaram responsáveis pelos valores que entrariam para a manutenção. Porque havia fidelidade. Que coisa boa, que coisa importante, irmãos. Os tesoureiros, eles eram fiéis. Isso é muito bom. Numa época como a de hoje, é um exemplo interessante para nós. Nós temos que ter muito cuidado, ser exemplo. Isso é maravilhoso e Deus se agrada. Vamos para o último tópico. Até aqui nós estamos entendendo que Joás estava trabalhando, estava indo bem, o seu reinado estava indo bem. Ele restaurou o culto, ele restaurou o templo, ele buscou as pessoas para Deus. Ele fez tudo que agradava aos olhos do Senhor, está aí no texto. Só que depois que o sacerdote morre, a coisa muda. Depois que o sacerdote falece, Joás começa a declinar, o seu reino declina. Olha aí, a conspiração contra Joás é o terceiro tópico. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Ele se envolveu com pessoas do reino que davam maus conselhos. Ele fez semelhante a Roboão, filho de Salomão, lá no começo da divisão do reino. Roboão, ele vai consultar o reino do norte faz uma reivindicação de uma redução de impostos que estava muito pesado, e ele consulta os anciãos da época. Os anciãos dizem para ele, olha, se você ganhar o coração desse povo, e você vai se dar bem, então atende o que o povo está pedindo e faz alguma coisa por eles. Ele não ficou muito satisfeito, ele foi consultar aqueles rapazes mais novos, que eram os seus companheiros, seus colegas da mesma idade e tal. E esse povo tinha uma visão diferente. Não por ser novo, eles tinham uma visão diferente. Não tenho nada contra pessoas novas. Quantas pessoas novas que estão à frente de grandes trabalhos e destacam, se sobressaem, porque são pessoas fiéis, obedientes, tementes a Deus, honestos, e vão bem por causa disso. Mas aqueles rapazes, eles falaram assim para Roboão, não, diz para eles que o seu dedo mais fino é mais grosso do que o lombo do seu pai. E açoita eles com escorpião. E aí o conselho foi uma coisa terrível. Aqui vem Joiada, aliás, vem Joás, quase que na mesma situação. Joás foi muito bem enquanto Joiada estava viva, ou vivo. O sacerdote Joiada e Jeuzeba, que era sua esposa, enquanto eles estavam orientando, ajudando e aconselhando, estava indo bem. Tem pessoas que é assim, ele precisa sempre ter um conselheiro, precisa sempre ter alguém aconselhando. Se você tem alguém que está do seu lado e você percebe que ele precisa de ajuda, ajude. Não apedreje, não despreze, não se levante contra. Dê um conselho, se possível. Agora, se a pessoa não ouvir o conselho, aí ele precisa arcar com as responsabilidades, que é exatamente o que aconteceu aqui. Olha aí. Então a história diz que ele não tinha firmeza, ele deixava-se levar facilmente, e quando o sacerdote morreu, o rei não conseguiu mais se manter inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos, olha as coisas que começou a acontecer. Passou a adorar ídolos, a confiar em suas próprias forças. E a Bíblia é muito clara, irmãos, o homem que confia em si mesmo, que deixa de confiar em Deus, ele é fadado ao fracasso. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade. Olha bem, ele passou a adorar ídolos, passou a confiar em si mesmo, passou a ser desobediente, tomar decisões sem obedecer a Deus. Isso trouxe resultado, porém negativos. Toda pessoa que sai da direção de Deus, toda pessoa que despreza Deus, desvaloriza a palavra de Deus, os resultados serão funestos, serão trágicos. Olha aí. Os resultados: falta de prosperidade no reino, perda de confiança em Deus e, mais tarde, na conspiração e assassinato contra ele. Perdeu a vida. Seus próprios parentes, seus próprios amigos ali, filhos, tiraram a sua vida. Essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança de Deus por causa de uma consequência ou consciência contaminada,
Assim acontece com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor, olha o conselho, quando conhecemos bem o caminho do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência trágica é inevitável. A apostasia é negar a fé, é o abandono da fé verdadeira. Quando alguém faz isso, o resultado é trágico e é inevitável. Não tem como dar certo. Não tem como. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Se abandonarmos Jesus, estamos fadados ao fracasso. Segundo ponto do terceiro tópico para nós concluir. Conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Ele começa a tomar conselho com pessoas que estavam distantes do Senhor. Observe, abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Olha, irmãos, o filho de Joiada, depois da sua morte, ele resolve dar um conselho para Joás. Olha, você, depois que o sacerdote partiu, você está tomando decisões sem consultar a Deus, você está fugindo da direção e tal. Ele manda matar o conselheiro. Olha que situação difícil. Isso porque ele tinha perdido a noção real do reino. Ele tinha perdido a direção de Deus. O juízo de Deus veio sobre Joás através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o matam em sua cama. Olha só, irmãos. Os próprios servos vêm e tiram-lhe a vida. É o que acontece. Quão perigoso é, estamos já no último parágrafo para a gente terminar. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Filipenses 4, 8 e 9, está aí o conselho, né? Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Está em 1 Coríntios 2,16. Paulo diz assim que o homem natural é o homem que ainda não tem conhecimento da palavra, homem que não tem comunhão com o Espírito Santo. Ele é um homem natural. É uma imagem de Deus, semelhança de Deus, filho de Deus, como criatura. Viu, irmãos? Paulo diz que todos são filhos de Deus. Aos Efésios ele diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos. Ele fala isso. Como criatura, todos são filhos de Deus. É interessante isso, né? Agora, o homem que conhece Cristo, que aceita Cristo, nasce de novo. Evangelho de João, capítulo 3, Jesus ensina isso. Nasce de novo. É uma regeneração. É uma mudança da gênea, mudança da geração. Ele passa a ser diferente, porque ele passa a ser um filho espiritual. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: veio para que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe bem, passaram a ser filhos de Deus a partir da crença no Evangelho. Filhos espirituais. E aí Paulo vem e diz em 1 Coríntios 2,16 que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas nós discernimos tudo muito bem, porque temos a mente de Cristo. Olha que coisa boa. Joás perdeu tudo isso porque ele passou a ser um homem natural. Ele deixou de ouvir os conselhos do Senhor. Então, tomemos cuidado. Vamos acatar os conselhos de alguém que está na direção de Deus. Alguém disse que se conselho fosse bom, não era dado. Eu posso afirmar que isso não é uma realidade. É um bom provérbio em algumas situações, mas não é uma realidade bíblica. Até porque um dos títulos messiânicos de Jesus é conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São os títulos de Jesus em Isaías 9,6. Certo, irmão? Então, que os conselhos bons, conselhos que vêm de alguém que teme a Deus, a gente tem que ter
carinho e guardar esses conselhos. Agora, conselho de quem não teme a Deus, conselho de pessoas que não acreditam na Bíblia, não amam a Bíblia, desprezam a Bíblia, desfaz da Bíblia, desfaz de Cristo, desfaz da igreja. Aí o Salmo 1 diz assim que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então observe isso, se alguém é ímpio, desobediente a Deus, cuidado com seus conselhos. Mas se alguém é servo de Deus, autêntico, brilhante, pessoa de respeito, pessoa fiel, bom testemunho, pessoa espiritual, pessoa que todos falam bem dele, ele te dá um conselho, guarde esse conselho, valorize esse conselho. Vamos guardar, irmãos, a palavra de Deus. Não sejamos como Joás. Foi tão bem, foi guardado, foi protegido, foi salvo da morte por um servo de Deus, resguardado para fazer a obra no reino. O reino de Deus, o reino do povo de Deus. Não o reino de Deus no sentido espiritual, não. Mas para dominar, direcionar, guiar a nação. Até o plano de Deus antes era o reino teocrático. Mas aqui o homem não queria isso, o homem queria governar por si mesmo. E Deus sempre permitindo acontecer isso. Vem alguém, tira e Deus coloca outro. Aqueles que temiam a Deus e faziam a sua vontade eram abençoados, eram prósperos. Que Deus te abençoe. Que você continue ouvindo os conselhos da palavra de Deus e de quem ama a palavra de Deus. Permitindo Deus, próxima semana temos mais um vídeo. Não deixe de ir para a escola domingo, vá para a casa de Deus, aprender com o seu professor. E se você quiser fazer um comentário também aí no vídeo, faça um comentário, faça uma pergunta. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém, deixa o seu joinha, tem aí o joinha, né? Dá um joinha aí. Inscreva-se se você não é inscrito, nos ajude a chegar mais longe e compartilhe esse vídeo com alguém. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, em nome de Jesus.